Boa noite, meus irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Às vezes acontecem situações assim, né? Faz parte da vida. A gente, às vezes, tem que lidar com nossas limitações e fraquezas, né? Mas Deus nos dá graça para superar. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Abacuque. Nós vamos abrir aí no capítulo 1. E hoje, como de costume, nós vamos procurar fazer um panorama. Então vamos ficar apenas com o primeiro versículo. Verso 1. Abacuque capítulo 1, apenas o verso 1 hoje. Nós vamos ler e fazer esse pano de fundo, esse panorama do livro. Muito obrigado, meu irmão. Este panorama, entendermos o contexto em que este livro ele foi escrito. Amém? O que diz aí? Advertência revelada ao profeta Abacuque. Temos peso aí também? Sentença, peso, advertência, né? De fato, essa palavrinha, pelo menos dessas três que a gente tem, né? Sentença, advertência e peso, acho que é melhor é a peso. Porque, sim, a queixa do profeta. Isso é o primeiro versículo ou é o subtítulo o subtítulo, né? É o subtítulo. Ok. Então, o livro de Abacuque, meus irmãos, revela para nós este peso da mensagem que foi revelada ao profeta Abacuque. O profeta Abacuque foi escolhido por Deus para pregar uma mensagem de juízo, de condenação, numa circunstância em que a nação de Judá, e aqui a mensagem ela é direcionada especificamente para a nação de Judá, que vivia no pecado, distante do Senhor. Né? Em que circunstâncias ou em que contexto o livro de Abacuque ele foi escrito, ou o ministério do profeta Abacuque foi exercido? Nós temos lá em 2 Reis, capítulo 23, abra sua Bíblia lá, 2 Reis, capítulo 23, já no finalzinho do capítulo 23, veja aí o verso 29. Do capítulo 21 até o final do capítulo 23, nós temos aqui um período de alguns reis na nação de Judá. Quais reis foram esses? Os que passaram nesse período aqui do capítulo 21 até o 23, nós temos o reinado de Manassés. E o reinado de Manassés foi bom ou foi ruim? Foi péssimo, né? Foi péssimo. Manassés fez tudo o que era contrário à vontade de Deus, né? Ele, na verdade, em vez de ter seguido os passos do pai dele, Ezequias, né? Ele preferiu seguir o exemplo do avô dele, Acás, né? Que praticou tudo o que era contrário à vontade de Deus. Inclusive, Manassés chegou no templo do Senhor oferecer sacrifícios ao deus Moloque, onde ele entregou seus próprios filhos pequenos para serem queimados, né? Queimados vivos, como sacrifício ao deus Moloque, né? Então ele fez coisas terríveis, coisas horrendas, né? Depois de Manassés, quem é que veio? Josias? Amon. Amon teve um período bem curto antes, né? Então, Manassés, no capítulo 21, depois Amon vem no capítulo 21, verso 19, né? E aí já no capítulo 22 vem Josias. O reinado de Josias, que assumiu o trono com 8 anos de idade, né? Foi um período maravilhoso, tempos áureos, né? Tempo de reforma, né?
um período de uma reforma muito importante na nação de Judá. Ele restabeleceu o culto ao Senhor, né? Eles saíram em busca do livro que estava perdido. E onde é que o livro estava perdido? Dentro da casa do Senhor. Né? Esse período foi o período do profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias participou desse processo aí da caça, da busca pelo livro perdido, né? Que foi achado dentro do templo. E o próprio Jeremias disse, né, que a fome pela palavra de Deus era tão grande. Ele descreve assim no livro dele: achadas as suas palavras, logo as comi, e elas foram gozo e alegria ao meu coração, né? Então essa era uma figura usada por Jeremias para descrever tamanha fome pela palavra de Deus que existia pela nação, porque passaram-se tantos anos longe da presença de Deus, praticando aquilo que era contrário à vontade de Deus, né? E Josias, durante um bom tempo, promoveu todas essas reformas. No entanto, nós chegamos aqui no capítulo 23, verso 29, vemos o final aqui do reinado de Josias, né? Olha só para os irmãos terem uma ideia, antes de lermos o 29, vamos ver aqui o verso 26 e 27, olha só o que diz aí, 2 Reis 23, 26 e 27, diz assim: entretanto, o Senhor manteve o furor da sua grande ira, que se acendeu contra Judá, por causa de tudo que Manassés fizera para provocar a sua ira. Então, veja só, vamos ler também o 27, mas primeiro, entenda uma coisa importante aqui no contexto. Embora Josias tenha assumido o trono de Judá, e ele tenha promovido grandes reformas espirituais no meio do povo, aquilo que Manassés praticou foi tão terrível, que mesmo que já tenha se passado anos e Josias tenha vindo para consertar todas essas coisas, o Senhor Deus ainda permanecia irado sobre Jerusalém, sobre Judá, por causa de todos os pecados em que ela se envolveu, tão horrendos. É como se as reformas que Josias tivesse promovido na nação não tivessem saldado a dívida do povo diante do Senhor. Olha só o verso 27. Por isso o Senhor disse: também retirarei Judá da minha presença, tal como retirei Israel. Então, assim como a Síria levou Israel, nós vimos isso nos profetas anteriores, né? Assim como a Síria tratou com Israel, levando para o cativeiro, o Senhor Deus também trataria com Judá da mesma forma, na mesma medida, só que agora usando um outro povo, né? uma outra nação, outro império, que são os babilônicos, né? E ele diz: rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e este templo do qual eu disse: ali porei o meu nome. E aí o que aconteceu? Verso 29. Durante o seu reinado, aqui no caso de Josias, né? O faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates, ao encontro do rei da Síria. Então haveria um embate entre o faraó Neco, do Egito, contra o rei da Síria. E nessa circunstância, o que Josias fez? O rei Josias marchou com seu exército para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido, né? Então ali no vale de Megido houve uma batalha entre Josias e Neco, né? E o faraó Neco acabou matando, tirando a vida de Josias. O corpo dele foi levado pelos seus oficiais de volta para Jerusalém e ali o sepultaram. Naquele momento, o faraó havia assumido o controle, o domínio sobre Judá, né? Tornando Judá uma espécie de reino vassalo deles, e instituíram ali Jeoacás como rei de Judá, que ficou pouco tempo, que logo foi substituído por Jeoaquim. E esse período em que Jeoaquim assumiu o trono de Judá, se tornando vassalo do faraó Neco, foi um período trágico, onde é como se assim a gente tivesse um período sombrio da nação. De repente vem um líder que assume o poder e promove todas as reformas necessárias para se retomar
né, o crescimento, a evolução, né, o progresso, e de repente tivesse de sair de cena e dar lugar a um outro que retomasse as mesmas práticas terríveis que estavam sendo usadas ou utilizadas anteriormente. E aqui foi exatamente o que Jeoacás fez. Em vez de dar sequência àquilo que Josias estava fazendo, ele tomou o exemplo de Manassés, né? Começou a praticar coisas terríveis. Então, o que estava acontecendo no período de Jeoacás, ou melhor dizendo, Jeoaquim, depois que Jeoaquim assumiu como rei de Judá, se tornando um rei vassalo do Egito, né? Começou a acontecer diversas coisas terríveis, né? Além do povo ter abandonado a aliança novamente, rejeitado a lei do Senhor, as palavras de Deus, muita coisa terrível começou a acontecer. Violência, injustiça, maldade, destruição, conflitos, a lei se tornou ineficaz, a corrupção começou a fazer parte de novo da rotina, da vida das pessoas, né? E esse cenário todo, meus queridos, de nova decadência se instaurando no meio da nação de Judá, foi exatamente nesse contexto que Deus levantou o profeta Abacuque. Então, Abacuque, ele surge bem aqui no segundo livro de Reis, capítulo 23, no final do capítulo 23, quando Jeoaquim assume o reinado de Judá. E nesse contexto, Deus levanta Abacuque. E Abacuque, ele, quando nós olhamos para o capítulo 1, versículo 1, e vemos aqui advertência, ou peso, ou sentença, nós percebemos, irmãos, como que de fato essa mensagem que o Senhor Deus entregou a Abacuque para que fosse repassada à nação de Judá, de fato era uma mensagem muito difícil, uma mensagem muito dura, uma mensagem que iria requerer do profeta um comprometimento tal que ele precisaria primeiramente ter uma vida, um coração transformado, moldado por Deus, para que ele pudesse de fato cumprir essa missão com excelência, com fidelidade. Porque, meus queridos, existem muitos pregadores que trazem consigo muitos receios em relação à mensagem, à pregação. Muitos pregam mensagens e têm muito receio daquilo que vai ser dito, porque está com medo da maneira como as pessoas, de modo geral, vão reagir àquilo que ele vai dizer. E muitos não conseguem perceber que, quando se trata da pregação da palavra de Deus, irmãos, nosso compromisso com o Senhor da palavra deve estar acima de tudo. E se de fato o pregador que porta essa mensagem, ainda que seja uma mensagem dura, uma mensagem pesada, né, ele não for realmente transformado por essa palavra, por esse Deus que o incumbiu dessa tarefa de entregar essa mensagem, ele jamais será capaz de entregá-la. Então, do que fala o livro de Abacuque? Ele começa com o peso da mensagem, com a advertência, com a sentença do qual Deus confiaria a Abacuque e entregar à nação. No entanto, Abacuque, no decorrer do livro, nós vamos perceber que Abacuque não estava ainda preparado para transmitir essa mensagem tal qual ele havia recebido. Ele precisaria primeiramente ser moldado por Deus, transformado pelo Senhor, para que de fato ele conseguisse, com fidelidade, com comprometimento, entregar essa mensagem, por mais dura e pesada que ela fosse. E aí, quando nós entramos já no texto aqui, né, nós vamos perceber que o profeta, ele estava um tanto quanto confuso na sua mente. Quando ele olha para a situação, para a circunstância em que a nação se encontrava, Abacuque, ele começa a se questionar se de fato Deus estaria preocupado com essa situação em que a nação estava vivendo. Será se de fato Deus se importava com o fato de ver o povo dele, o povo eleito, escolhido, o povo da aliança, vivendo numa situação tão deplorável, tão pecaminosa, e Deus então estaria inerte, não faria absolutamente nada em relação a isso? Veja só os textos aqui iniciais, do verso 2 a 4. Ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças?
Então, qual é o primeiro questionamento, né, que ele faz? Será se Deus, de fato, ele se importa com a situação em que o povo vive? Será se de fato Deus ele se importa com o clamor do justo? O profeta está clamando: Senhor, até quando? Eu vou gritar para o Senhor por socorro. Senhor, socorre-nos. E o Senhor vai permanecer com seus ouvidos tapados e não vai nos ouvir? Olha o questionamento. Aqui é um coração queixoso, é um coração questionador, é um coração que questiona como fruto de uma confusão mental. Ele prossegue dizendo: até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Né? Olha só, a destruição e a violência estão diante de mim, a luta e o conflito está por todo lado. Será se o Senhor de fato se importa com a injustiça que está sendo praticada no meio do povo? Será se o Senhor de fato está percebendo essas coisas? O Senhor está olhando para isso, está se importando com essas coisas? Olha o questionamento que o profeta está fazendo. Como é que começa o verso 4? Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. O que Abacuque está dizendo com... O que ele quis dizer com por isso? Ele está colocando a culpa em quem? Em Deus. Porque o Senhor está aí, parado, sem se importar com nada, inerte. Eu estou gritando por socorro e o Senhor não faz nada. Eu estou gritando violência e o Senhor está aí, paradinho, só olhando. Por causa disso, ou seja, a culpa é sua, porque o Senhor está desse jeito, é que a lei está correndo frouxa. Por isso que o ímpio faz o que quer. Por isso que a injustiça, ela está sendo vivenciada. A justiça nunca prevalece, né? Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. E aí Deus então responde à oração, né? O que nós encontramos em todo o livro de Abacuque são 2 diálogos e um monólogo. Em todo o livro de Abacuque existem 2 diálogos e um monólogo. Nós vamos encontrar Abacuque orando, Deus respondendo. Depois Abacuque responde de novo e Deus responde de novo. E no final um monólogo. A primeira palavra, depois a réplica, depois a tréplica, né? E depois o direito de resposta. Né? Nós encontramos aqui um texto em prosa no seu início, né? No capítulos 1 e 2, um texto em prosa. E no capítulo 3 nós temos uma poesia, né? Como de costume, dentro dos livros proféticos, né? Uma poesia. Então, meus queridos, quando Deus responde à oração ou o questionamento confuso na cabeça de Abacuque, ele responde dizendo assim, verso 5: olhem as nações, contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creiam, se lhes fosse contado. Ele diz: olha, vocês vão ficar ainda mais perplexos, mais confusos, porque eu vou fazer uma coisa entre vocês que ainda que contem a vocês, vocês jamais acreditariam. E o que Deus vai fazer? Ele vai dizer: olha, vou aplicar a minha justiça. Enviarei a vocês uma nação ímpia, poderosa, que irá invadir essa nação de Judá. São os babilônios, os caldeus. Eles marcham à largura da terra. Os seus cavalos vêm pisoteando e esmagando tudo que vem pela frente. Eles invadem, tocam fogo, destroem tudo, reduz tudo a cinzas. E aqui Deus ele responde dizendo que os babilônios seriam a vara da disciplina do Senhor, onde ele usaria para poder julgar o seu próprio povo. E quando Deus então responde ao questionamento confuso de Abacuque dessa maneira, o que Abacuque faz? Ele fica mais louco ainda, ele fica mais perplexo ainda. Ele vai dizer: mas aí, Senhor, já é demais. Mas aí o Senhor está agindo de uma maneira injusta,
porque é desproporcional. Como é que o Senhor vai usar uma nação que é mais pecadora do que a gente? Com todos os pecados que o nosso povo está praticando, eles ainda assim são mais justos do que os babilônicos. E a maneira como o Senhor está tratando o problema, está errado. Olha a ousadia, né? A coragem do profeta Abacuque, que chega diante de Deus e questioná-lo novamente, colocando em xeque a sabedoria de Deus em usar os seus métodos. Então é como se a gente fosse desenhar esse discurso, né, de Abacuque, do capítulo 1 até o capítulo 3, é como se Abacuque ele descesse um ponto na relação dele com Deus, no entendimento dele a respeito de que é Deus. Deus então ele responde a primeira oração, e na segunda resposta, na segunda oração de Abacuque, ele desce de novo, na sua falta de compreensão clara a respeito de quem é Deus e a maneira como Ele age, até chegar no capítulo 3, onde ele sobe no gráfico dele, onde ele exulta ao Senhor, né? O que nós encontramos no capítulo 3, irmãos? Quando Abacuque ele questiona uma segunda vez a Deus, de uma maneira pior do que a primeira, porque na primeira vez ele estava confuso, de saber por que Deus estava permitindo que tudo estava acontecendo, tudo acontecesse em Judá, e ele não fazia absolutamente nada. Deus responde: eu vou fazer sim, vou fazer, mas vou fazer do meu jeito. Eu vou lançar a minha vara da disciplina sobre esse povo, vou usar os babilônios. Abacuque ele fica perplexo, ele fica ainda mais confuso, ele não consegue entender a maneira de Deus agir, e ele questiona a Deus, e Deus mais uma vez responde Abacuque, uma segunda vez. Isso demonstra a paciência de Deus, a misericórdia de Deus e o interesse que o Senhor tem de tratar com o coração do seu profeta. Afinal de contas, ele havia sido escolhido por Deus para pregoar essa mensagem, mas para que ele pudesse pregoar essa mensagem dura, difícil, ele primeiro precisaria ter o seu caráter aperfeiçoado, moldado por Deus. E Deus é tão misericordioso que Ele ainda assim responde uma segunda vez, e Ele explica claramente aquilo que Ele haveria de fazer, e Ele mostra para Abacuque que o problema do homem é a sua arrogância. Veja só o capítulo 2, versículo 4, o que diz aí? Olha isso. Olha só. A minha tradução diz: o ímpio está envaidecido, né? Seus desejos não são bons, mas o justo viverá da fé. Olha só isso. Quem que Deus está chamando de arrogante aí? Abacuque. Deus está chamando Abacuque de arrogante. Olha o arrogante, sua alma está envaidecida. Quem você pensa que é para poder falar? Você se acha melhor do que os babilônios? Né? Em outras palavras, você acha que com todos os seus pecados, colocando na balança dos pecados dos babilônios, você acha que você é mais santo, mais justo do que eles? Não. Na verdade, você é tão pecador quanto eles. A verdade é que não existe nenhum justo sequer nessa terra. E se esse justo ele deseja alcançar a justiça, se ele deseja ser justificado dos seus pecados, por qual intermédio, ou qual meio ele alcançará? Pela fé. Pela fé. Não é pelos seus próprios méritos. Deus está dizendo a Abacuque: olha, nem os babilônios, nem o povo de Judá, e nem você como profeta, ninguém é justificado pelos seus próprios méritos. Não fique aí pensando que vocês, com todos os seus pecados, são mais justos do que o povo babilônico, porque na verdade todos são iguais, todos são pecadores, e alguém aqui só vai se tornar justo mediante a fé, somente a fé. E aí, depois de ter compreendido claramente essa teologia, né, ensinada por Deus ao profeta, e ter o seu coração moldado e transformado por ele, nós chegamos no capítulo 3, que é um belo cântico, um hino de adoração. Como é que o livro termina?
O finalzinho do verso 19, na sua Bíblia deve estar assim: para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas, não é isso? Isso significa que o capítulo 3 é uma música, foi composta para instrumentos de cordas, né? Para o mestre de música. Olha, eu vou compor aqui uma canção e vou enviar para o mestre de música, já colocar a harmonia, colocar as notas, colocar tudo direitinho, compasso, tudo certinho, né? E preparar a música para ser cantada, né? Então, o que nós encontramos no capítulo 3, irmãos? Um coração que exulta ao Senhor, que o adora. Mas como é que começa o livro? É muito importante nós sempre observarmos como começa a história e como que ela termina. Começa com um coração questionador. Depois, passa por um coração arrogante. E depois termina o livro um coração que exulta. Qual é a grande ideia do livro, então? O caminho da arrogância para a exultação passa por uma adequação à palavra de Deus. O caminho da arrogância até chegar na exultação passa primeiro por uma adequação do nosso coração à palavra de Deus. Esta é a grande mensagem que o livro de Abacuque quer transmitir para nós. Num cenário de pecado generalizado, Deus quer mostrar para o profeta que o coração dele é tão pecador quanto o povo de Judá e quanto o povo babilônico. Que não existe ninguém que é pecadorzão e o outro que é pecadorzinho. Que é aquele que cometeu um pecado enorme, horroroso, terrível. Mas o outro só cometeu uma mentirinha, só uma coisa fraca. Não, mas eles, arrogância, soberba, mas o cara matou, estrupou, fez, né, estuprou. Então, diante de Deus não existem diferenças. Todos nós somos pecadores. Romanos 3:23 diz o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus. O que significa todos? Todos, sem exceção, todos pecaram. Muitas vezes nós olhamos para o mundo, para as pessoas, e nós queremos muitas vezes nos achar que ainda que haja uma consciência em nós que somos pecadores, mas a gente, de certa maneira, a gente olha para as pessoas do mundo e fala assim: não, mas eu ainda sou, com todos os meus pecados, eu sou mais santo do que ele. Ainda que eu seja um pecador, com todos os meus pecados, mas comparado com fulano, eu sou mais santo do que ele. Eu sou mais merecedor, né? De salvação, de redenção, né? Outra questão muito importante aqui, nesse embate do profeta Abacuque com Deus, nesse diálogo, né? De primeiro questionamento confuso, depois vem a resposta de Deus, depois vem uma perplexidade seguida de uma arrogância, e aí Deus novamente responde, mostrando para ele a arrogância do seu coração. O que é isso? Abacuque, ele tinha uma concepção na cabeça dele da maneira como Deus deveria agir. Na cabeça de Abacuque, Abacuque ele já tinha na cabeça dele o esquema certinho da maneira como Deus tinha que fazer. Só que Deus vem para ele e quebra os paradigmas, quebra todo o esquema que Abacuque tinha na cabeça dele. Olha, Abacuque está assim pensando: olha, Deus, está acontecendo essa situação em Judá, havendo um pecado sério, o Senhor está parado aí, o Senhor está inerte, não está fazendo nada, por causa disso, a situação está piorando. Ao meu entender, o Senhor deveria agir assim, 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 nesses termos, e aí vai dar tudo certo. É como se nós estivéssemos realmente dando uma aula para Deus, né? Da maneira como Deus deveria fazer. E aí Deus chega para Abacuque e mostra para ele o jeito dele de fazer. Fala: não, Abacuque, meu jeito de fazer é dessa forma. E aí Abacuque fala: não, Deus, mas está errado. O Senhor está errado. O jeito não é esse. O Senhor está doido. Como é que o Senhor vai fazer um negócio desse? Vai piorar a situação. E o que a gente aprende com isso? Que nem sempre a pessoa que tem um conhecimento de Deus, da palavra de Deus, ele sabe aplicar este conhecimento da melhor maneira, né? Então nós aprendemos que
uma má teologia requer, com uma má aplicação, né, faz muito mal ao coração. Uma má teologia com uma má aplicação traz muito mal ao coração humano. Abacuque, ele tinha uma teologia completamente equivocada em relação a Deus. E a aplicação dessa má teologia era pior ainda, porque ele queria aplicá-la ao seu jeito, à sua maneira arrogante de ser. De dizer, olha Deus, o Senhor deve fazer assim, 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 porque o Senhor Deus é assim, assim, assim. E aí Deus vem para abrir os olhos de Abacuque, moldar o coração dele, dizer para ele, olha, deixa eu te falar, você, o povo de Judá, os babilônios, todos, igualmente, são pecadores. Não há um justo sequer. Não é isso que o Salmo 14 nos diz? Olha lá o Salmo 14. Salmo 14, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas o que aconteceu? Verso 3: todos se desviaram igualmente, se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Olha só isso. Irmão, será que essa palavra de Deus é a verdade mesmo? Ou isso aqui é algum mito, ou uma fábula, um conto da carochinha? Porque ainda existem muitas pessoas que acreditam no contrário do que o texto está dizendo. Não, eu sou uma pessoa boa, eu pratico bem, eu faço coisas boas. Irmão, se Deus olhou dos altos céus e olhou para a humanidade e não encontrou ninguém, absolutamente ninguém que buscasse a Deus, com que méritos alguém poderia se julgar, merecedor de receber a salvação, a redenção? E o que Deus veio mostrar para Abacuque é exatamente isso. O Salmo 53 é exatamente igual ao Salmo 14, e ambos citados por Paulo em Romanos, para mostrar exatamente essa questão da justificação, da maneira como Deus, Ele realmente, Ele trata a humanidade, que é tão somente por meio da sua graça. E o que é graça? É receber de Deus aquilo que nós não merecemos. É o favor imerecido de Deus, Então Deus, meus irmãos, Ele nos ensina através da sua palavra, e a duras penas Abacuque teve que lidar com esse ensino e aprender e ter o seu coração aperfeiçoado para compreender essa verdade, de que ele não era mais santo, mais justo ou menos pecador do que os babilônios, que o povo de Judá, juntamente com ele, com todos os seus pecados, era ainda mais santo do que o povo dos babilônios. Não. Diante de Deus, Deus deixa muito claro, olha, todos vocês são pecadores. E a única maneira de alguém, de fato, alcançar a justiça de Deus, ser justificado dos seus pecados, é mediante a fé. Então esse é o princípio claro. Meus queridos, qual é a mensagem que esse livro transmite para nós? Ele mostra para nós que o caminho da arrogância, do orgulho, da soberba, até chegarmos a um coração humilde, quebrantado, que exulta e descansa no Senhor, ele passa por um processo de adequação do nosso coração à palavra de Deus. Então não adianta a pessoa achar que ela vai poder viver a vida dela na igreja, ouvindo sermão atrás de sermão, se ela não estiver disposta a abrir o coração e se adequar à palavra de Deus,
ela jamais terá o seu coração transformado. Muito pelo contrário, seu coração permanecerá endurecido, cauterizado, como uma pedra. Nós precisamos nos adequar à palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que se adequa a nós. Então, inúmeras questões que envolvem a vida, existem muitas questões que as pessoas tratam como questões polêmicas, né? Pastor, o que a Bíblia fala sobre tatuagem? Pastor, o que a Bíblia fala sobre divórcio e recasamento? Pastor, o que a Bíblia fala? Aí a gente faz aquela lista, né, de situações e traz para o pastor responder, né? E a única coisa que eu falo, irmãos, é o seguinte: a palavra de Deus vai se adequar a você, à sua circunstância, ou é você que deve se curvar diante da autoridade da palavra de Deus e se adequar a ela? Você tem que escolher. Porque se eu lhe trouxer a palavra de Deus e você não estiver disposto a adequar-se a ela, certamente você poderá sair daqui e procurar outras igrejas aí onde encontre uma palavra de Deus mais maleável, que consiga se adequar à sua situação. Tem algumas situações que envolvem pecado, questões de ética, moral. Eu já vi pastor, irmão, chegar para mim e falar assim: eu gosto de analisar caso a caso. Aí eu fico imaginando como que seria isso, analisar os pecados, né, as questões éticas, morais das pessoas, caso a caso. É como se a pessoa pegasse a Bíblia, botasse uma cadeira na porta da igreja, sentasse lá com a Bíblia e mandasse fazer uma fila, e cada um viesse contar a sua situação aqui, e ele procurasse na Bíblia uma forma de julgar o caso da pessoa. Então, ou a palavra de Deus se adequa a cada um, a cada caso, ou nós pegamos todos os casos e curvamos todos eles diante da autoridade da palavra de Deus. Porque a Bíblia sempre procurou estabelecer um padrão para que todas as pessoas se curvassem diante do padrão da palavra de Deus. Então, a única maneira de fato de sermos transformados pela palavra de Deus é se houver em nosso coração a disposição de nos adequar à palavra dele. E para isso, precisamos abrir mão do nosso orgulho, da nossa arrogância, estar dispostos a ouvir a palavra de Deus e acatar com submissão, obediência a palavra do Senhor. Qual é a resposta esperada que Abacuque transmite para nós, né? Qual é a resposta que nós devemos dar mediante o estudo, a meditação desse livro de Abacuque, né? Em outras palavras, que tipo de transformação de coração Deus deseja ver nas pessoas que leem o livro de Abacuque? Esse livro, meus irmãos, ele nos encoraja a abrir mão do nosso orgulho, da nossa arrogância e a confiar na justiça de Deus pela fé. É preciso crer que, de fato, os desígnios de Deus são eternos. A sabedoria de Deus está muito acima da nossa. A soberania de Deus, ela é infinitamente superior. Tudo aquilo que Deus faz, Ele faz expressando a sua sabedoria e a sua graça. O que nós precisamos é apenas descansar, confiar e nos adequar humildemente àquilo que a palavra dele requer de nós. Esta é a mensagem que Abacuque deseja transmitir ao nosso coração. E se o Senhor Deus nos permitir, a partir da semana que vem, teremos uma série de mais 4 mensagens, até terminarmos o livro. Uma das mensagens mais profundas, que mais falou ao meu coração, foi poder passar um tempo estudando esse livro. E eu pude perceber que o meu coração não é diferente do coração de Abacuque. E se eu quisesse, de fato, ser fiel na proclamação da mensagem, sem ter a preocupação de como as pessoas reagiriam à pregação, por meu comprometimento estar acima com o Senhor que me confiou essa palavra, eu precisaria ter o meu coração adequado, moldado por Deus. Eu precisaria abrir mão do meu orgulho, da minha arrogância, de muitas vezes ler a Bíblia, estudar e preparar uma mensagem e falar: Senhor, não dá para pregar isso não, pastor, Deus. Senhor, não dá para poder falar essas coisas não, o que o pessoal vai pensar se eu falar isso? Né? O pessoal muita gente pode levantar e ir embora e não voltar mais. Né?
E aí Deus vai quebrando o coração da gente e vai falando, e vai mostrando, olha, seu compromisso é com a minha verdade, com a minha palavra. O seu coração é o primeiro receptor, o primeiro destino para onde a palavra de Deus vai habitar, vai moldar, transformar a sua vida. E depois que o seu coração estiver moldado e transformado, então você estará apto a transmitir essa mensagem a outros. Então nós temos que nos despir do nosso orgulho, da nossa arrogância, nos permitir ser adequados pela palavra de Deus, moldados por ela, para chegarmos ao fim com um coração exultante, um coração jubiloso, um coração que exalta e glorifica ao Senhor Deus. É exatamente assim que Abacuque termina. Abacuque louva, ele exalta, ao ponto de dizer, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, eu, contudo, me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele só pôde realmente declarar essas palavras de louvor e confiança, em total dependência a Deus, depois de passar por um processo de adequação, deixando sua arrogância de lado e tendo um coração agora submisso à vontade de Deus. Amém? Que o Senhor Deus possa nos proporcionar momentos de adequação à palavra dEle, e que a palavra de Deus continue moldando a nossa vida e nos transformando dia após dia. Amém? Se o Senhor Deus nos permitir, semana que vem nós vamos prosseguir com o estudo desse livro. Quero encorajar os irmãos a convidar mais irmãos. Se você encontrar irmãos da igreja aí pela rua, aqui nos corredores da igreja, fala, olha, meu irmão, não deixe de vir na quarta-feira. O estudo de quarta-feira é uma bênção, são momentos preciosos, né? Nós teremos mais 4 mensagens, capítulo 1, verso 2 a 11, depois o capítulo 1, verso 12 até o capítulo 2, verso 1, depois o capítulo 2 e o capítulo 3. Então são mais 4 mensagens que nós teremos para estudar o livro de Abacuque. Vamos orar ao Senhor e pedir desde já que o Senhor Deus, ao longo deste processo de meditação no livro de Abacuque, o Senhor Deus molde a nossa vida, transforme o nosso coração, que a gente seja realmente lapidado pela palavra do Senhor. Amém? Bom, Gabriel, esteja orando por nós. Amém, Senhor, amém. Já vamos orar também, encerrando o nosso culto, meus irmãos. Lembrar os irmãos que no próximo sábado, 19h30, dia 19, né, lá em Coqueiral, irmão Diego e irmã Mariana convidam toda a igreja para estar no aniversário da igreja lá. Estaremos levando a mensagem, a palavra de Deus lá, os irmãos. Não deixe de participar. Os irmãos que tiverem carro, ou aqueles que não quiserem carona, procure irmãos que estejam indo, para que a gente possa estar representando a Igreja Mãe, esteja presente nesse dia especial para os irmãos. Tá?
Domingo de manhã e à noite temos nossas programações normais, né? E contamos com a presença de todos os irmãos aqui junto conosco. No dia 30, será numa quarta-feira, teremos também um culto especial aqui para os formandos. Então, os irmãos que estiverem formandos em casa, né, jovens, crianças, né, todos que estiverem formando em algum grau escolar, esteja vindo participar deste momento de ação de graças a Deus pela formatura, né? E dia 3 de dezembro, nosso encontro de casais, né, que será feito. A irmã Carol e o irmão Gilberto já divulgaram no grupo da igreja lá as informações, então não deixe de participar, de estar confirmando sua presença lá. Vamos nos colocar de pé para a gente orar e agradecer ao Senhor por esse tempo precioso que o Senhor Deus nos concedeu. Oremos. Pai Santo, Pai de amor, nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui em sua casa, tendo momentos tão preciosos de oração, de louvor, de meditação, estudo em tua palavra. Meu Deus, que o Senhor, Deus, continue a falar aos nossos corações, continue a nos guiar, meu Deus, porque o nosso coração, meu Pai, ele está sempre inclinado a endurecer, a se afastar do Senhor, da tua palavra. Isso é algo que está provado ao longo da história, meu Deus, e nós conhecemos o nosso coração, sabemos das nossas paixões, das nossas fraquezas, das nossas inclinações, e o quanto nós dependemos do Senhor e da tua palavra para nos manter firmes neste caminho. Que o Senhor possa nos atrair à tua presença e moldar a nossa vida dia após dia através da sua palavra. Que o nosso coração seja realmente moldado, adequado à sua palavra, à sua vontade, porque sabemos que esse é o único caminho, de fato, que nos conduz à vida, à verdadeira felicidade. Que o Senhor nos segure pela tua mão, Pai, e nos fortaleça, em nome de Jesus Cristo. Abençoe a sua igreja, abençoe seu povo, abençoe todas as nossas programações, atividades de final de ano, meu Deus. Temos buscado, ó Pai, propagar a tua palavra, Deus, sermos fiéis na missão que o Senhor nos confiou como igreja. Que o Senhor use a nossa vida, manifeste sua graça, seu poder sobre corações, que possa sempre haver no nosso meio espaço, ó Deus, e oportunidades para que vidas sejam realmente regeneradas, transformadas, moldadas pelo Senhor. Que haja sempre no nosso meio salvação se manifestando em corações que estejam perdidos. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor possa mesmo ser sempre engrandecido, sempre exaltado, sempre glorificado, porque Tu és a razão de tudo isso, ó Pai, a razão de tudo aquilo que fazemos aqui. Que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, meu Deus. Seja com os nossos irmãos enfermos, aqueles que estão, ó Pai, abatidos, cansados, ó Deus, aqueles que estão em casa, ó Deus, prostrados, ó Deus, que pedimos que o Senhor, meu Deus, com a Tua boa mão possa alcançá-los por Tua misericórdia, que o Senhor traga restauração, ó Deus, a vida de todos, ó Pai. Glorifica o Teu nome na vida de cada um desses irmãos, ó Deus, mediante a manifestação do Seu poder e da Sua graça. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, pedimos que o Senhor conduza a nossa vida agora de volta para casa, em segurança, que conceda a todos nós uma boa noite, ó Deus, de descanso e um restante de semana abençoado por Ti. Que o Senhor nos proteja, nos guie, conduza a nossa vida e continue a nos usar aonde quer que nós estivermos, aonde o Senhor nos levar, que o Senhor use a nossa vida para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça salvadora do Teu Filho amado Jesus Cristo, que as doces consolações, a instrução, a direção do Teu Espírito Santo, seja sobre a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, os nossos irmãos de Coqueiral, de Córrego do Ouro, e a Tua igreja que está espalhada em toda a face da terra. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Todos tenham uma ótima noite na presença do Senhor.